Fala, trader! E aí, pessoal? Mais um dia, né? Mais um dia finalizado, graças a Deus. E primeiro dia do mês, né, pessoal? É, como é que foi o dia de vocês hoje? Como é que foi o dia de operações? Como é que foi aí? As análises de vocês deram certo? Foi positivo ou não? De qualquer forma, vamos lá para o gráfico que o preço não para, né? Vamos ver quais foram as melhores movimentações do dia de hoje, ver o que a gente fez também, o que nós podemos tirar de lição do dia de hoje e se nossos estudos têm batido, né? Então, vamos para o nosso recap diário, beleza? Pessoal, o dia abriu com gap, certo? Só ajustando aqui para vocês verem melhor. Certo. O dia abriu com esse gap de baixa, certo? Uma boa barra de baixa fechando próximo da sua mínima e rompendo a mínima do dia anterior. Era uma venda? Cara, se levar em consideração que foi uma boa barra de tendência, uma barra que rompe a mínima do dia anterior, acredito que o Brooks colocaria uma venda aqui sim, tá? Eu não aceitei essa venda de primeira, porque, enfim, stop caro, e eu gosto de aguardar um pouco mais de movimentação do preço, certo? E aí, quando o preço fechou nela, a gente também tem essa premissa que a gente sempre conversa, barra climática, meu Deus, barra climática. Próximo de uma região, galera, de interesse, ela tende a encontrar compradores ou vendedores, no caso de se fosse uma barra de compra, tá? E aí, quando chegou nessa região, foi uma região que encontrou certos compradores, e uma correção de 50% dessa barra aqui, eu acho que tá até errada essa projeção aqui, galera. Acho que eu coloquei, vai dar mais ou menos isso aqui, 50% da barra, né? Então, uma correção de 50% seria plausível para encontrar mais vendedores também, tá? Devido toda essa barra aqui. Quando o preço rompeu, corrigiu, deixou uma boa barra de baixa, eu aceitei essa venda da barra 4, certo? Desculpa, pessoal. E aí nós aceitamos essa venda da barra 4. E aí nós passamos para aquela questão que nós sempre conversamos. Pessoal, se eu entro numa venda e passa 3 barras sendo doji, o preço não desenvolve, isso já deixa um alerta na minha cabeça para a gente até pensar em encerrar essa operação, certo? E aí, aqui seria a primeira H1, depois desse rompimento. Depois desse rompimento, certo? E no grupo eu informei, galera, a primeira vez que o preço fizer um H2 é uma possibilidade de encerrar a operação, certo? E aqui foi onde o preço fez a nossa H2. Porém, foi um doji, uma barra feia, então eu decidi encerrar só uma parte dessa operação. Só que, se a gente parar para analisar, nós temos dois doji, nós temos uma barra de tendência, depois preço deixando barras pequenas, né? Ou seja, preço sem urgência, sem deslocamento de preço. Você pode ver que as barras estão basicamente sobrepostas. Quando o preço começa a deixar esse tipo de movimentação, eu já começo a ficar de olho. Outro detalhe que nós anotamos aqui seria essa cunha, né? Uma, duas, três puxadas, certo? Ou se você analisar de outra maneira, pode ser um canal de baixa também. Logo, todo canal de baixa nós enxergamos como uma bandeira de alta, certo? Pelo menos é o que o Brooks ensina. E a barra 10, ela para mim foi uma barra de atenção. Eu gostaria de ver se entraria mais compradores ou mais vendedores nessa região aqui. O preço
no fechamento dela encontrou bastante vendedor, fez um deslocamento de preço até essa região de uma nova mínima, porém o fechamento dela foi feio, né? Foi um fechamento de desistência. Vocês podem ver que é uma barra de desistência de vendedores e uma barra que encontrou bastante compradores nessa região. Apesar de ser um doji, é uma barra de reversão depois de uma H2. Seria até uma possibilidade de uma compra nessa região. Então, acabei encerrando totalmente a primeira operação da venda 4 nessa região. Depois, nós ficamos de fora por um tempo. Teve a abertura do mercado ao vivo e a abertura do mercado americano. E o preço continuou dentro dessa lateralidade aqui no fundo, né? Fazendo um fundo arredondado, bastante pavio, bastante interesse comprador nessa região. E aí, a partir desse momento aqui, quando o preço não consegue mais renovar mínimas, eu estava aguardando uma boa barra de sinal para a gente fazer essa compra, já que o preço começou a deixar um fundo arredondado. Uma possibilidade seria buscar a abertura do dia, né? Quando nós temos esse tipo de deslocamento, fundo arredondado, o preço tende a vir buscar regiões de interesse. Aqui nós tínhamos compradores armadilhados da barra 2, possivelmente, e aqui seria uma boa região. E aí o preço começou a deixar barras também com bastante interesse vendedor, certo? Apesar de serem barras de compra, você vê que tem bastante pavio. Não achei interessante para barras de compra, para a gente comprar. Apesar do preço ter ido hoje, não achei barras interessantes para a gente comprar aqui nessa região, tá? E aí, quando o preço fechou a barra 18, você percebe que nós temos barras que vai aumentando o tamanho do corpo, uma barra onde teve bastante interesse comprador, né? O preço chegou a vir aqui e aqui encontrou mais compradores, fechou uma barra que pelo menos tem mais de 50% de corpo, se a gente ou 50%, né? Acredito aqui que no mínimo teria essa proporção em relação aos pavios. E aceitei essa compra, tá? Aceitamos essa compra para vir buscar essa região, seria um pouco antes, né, da região da abertura. Acabei encerrando um pouco antes, porque aqui eu gostaria de fazer uma parcial, então encerrei nessa região aqui, tá? Como eu tinha entrado com poucos contratos, aqui eu acabei encerrando essa operação, certo? E aí, eu acredito que foram as melhores movimentações do dia, né? Quem vendeu a barra 1, apesar de ter sofrido bastante aqui, conseguiu ainda, acredito que não pagou a projeção dela, mas pelo menos algo aqui conseguiu tirar, se saiu num H2 ou quando o preço começou a deixar esse fundo arredondado. E quem comprou aqui saiu na região de abertura do dia, conseguiu pegar uma média de 800 pontos aqui, mais ou menos, tá? Depois disso, pessoal, o preço simplesmente lateralizou, tá? E aí a gente podia até ter aqui uma cunha, mas sem sinal de venda, uma barra ruim para vender depois dessa região. Aqui a gente poderia considerar um topo duplo de máxima mais alto, barra 29, seria uma boa barra de sinal, porém não é uma barra que eu particularmente venderia, tá? Apesar de estar na região de máxima aqui, falhando máxima e tudo mais. E de qualquer forma, será que foi uma barra que veio buscar pelo menos aqui sim, 50% da região dos. Veio buscar, né? Pelo menos uma região de 50% da barra 1, que é onde possivelmente tenha ficado vendedores armadilhados ainda nessa região, conseguiram encerrar aqui, tá? Mas foi um dia bem fácil, né, para se operar. Foi um dia muito, muito tranquilo, digamos assim. Só foi aquele dia que a gente sempre conversa, que se você vendeu aqui stop técnico aqui em cima ou aqui nessa região da correção de 50%, que era onde estaria meu stop, mas foi um preço não desenvolveu, começou a andar de maneira lenta e deixou a gente sair com um pequeno lucro, certo? Então não é um dia que deu ali possibilidade de grandes perdas, né? Se você conseguiu enxergar o preço fazendo esse tipo de movimentação, você teve aqui pelo menos das 5 até a barra 16, até a barra 16. Ou seja, você teve mais ou menos 10 barras aí
para você decidir encerrar essa operação sem prejuízo, certo? Como a gente sempre conversa aqui, e eu gosto de deixar bem claro para vocês, as nossas operações do dia, tá? A venda da barra 4, na qual nós encerramos, e a venda da barra, a compra da barra 19, né? Barra 18, na verdade. Nosso alvo seria mais ou menos esse de 810, a gente saiu aqui com 600 e alguns pontos, tá? Mas deu para buscar ali o nosso objetivo diário, né? Primeiro dia do mês e, graças a Deus, positivo. Vamos seguindo firme que no final do mês a gente vai conseguir trazer para vocês um relatório bem satisfatório, assim como tem sido, tá bom? Valeu, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo, ou boa noite, né? Dependendo de onde você estiver e o horário que você estiver vendo. Mas é isso. Esse foi o nosso dia de hoje. E se você quiser estudar com a gente, receber aqui todo dia esse material de estudo, só entrar aí no nosso grupo que vai estar no link na descrição desse vídeo aqui e você vem estudar com a gente o recap e esse estudo aqui. Todos os dias eu passo lá de maneira totalmente grátis, beleza? Valeu!